Você quer reprogramar a sua mente e transformar a sua vida? Então me acompanha nesse vídeo. Então, pessoal, eu vou contar para vocês como é que eu comecei a, a conectar com esse poder da reprogramação mental e transformar a minha vida. Transformar todas as situações e ainda continuo fazendo isso, porque cada vez que tu faz e que tu vê o resultado rápido e fácil, mais tu quer fazer, mais tu quer aplicar na tua vida. Como é que eu comecei a fazer isso? Sabe aquele momento que tu tem aquela sensação de raiva, ou de mágoa, ou de irritação, que a emoção vem e toma conta do teu ser, assim, e aquilo vem explodindo dentro de ti? Pois então, eu comecei a parar no exato momento em que aquela emoção fervia dentro de mim, fervia, né? Se eu pudesse fechar os meus olhos, eu fechava os meus olhos. Caso contrário, eu só parava quieta assim e tirava a atenção de lá fora ou do pensamento que estava me incomodando e vinha para o meu sentir. E ficava respirando profundamente naquela sensação, fazendo com que aquela sensação fosse acalmando dentro de mim, dentro do meu mundo interior. E aí, quando eu começava a sentir aquela tranquilidade, que aquela emoção já não estava mais dentro de mim, através da respiração, do eu me acalmar e ficar olhando para dentro de mim, quando eu serenava de vez, quando eu ficava muito tranquila, sabe o que eu fazia? Se fosse alguma preocupação, eu dizia assim: já está tudo resolvido. Ou se fosse uma sensação em relação a alguma pessoa que me irritasse, ou que me magoasse, ou que me incomodasse de alguma maneira, eu parava, imaginava aquela pessoa e repetia uma coisa que eu escutei hã, no Seixinoe, que eu achei muito lindo. E aqui eu não estou defendendo nenhuma religião. Eu estou apenas falando de coisas que eu aprendi com várias situações da vida. E nessa que eu quero falar para vocês e que eu apliquei, que foi muito bom, foi um pensamento do Seixinoe, aonde eles dizem que a gente deve olhar as pessoas como imagem perfeita, imagem, o ser infinito. E aí eu pegava e naquele momento que eu estava sentindo, vamos dizer que eu estivesse irritada com alguém, eu parava e fechava os meus olhos, acalmava aquela sensação, e quando eu estivesse em paz, eu pensava na pessoa e dizia: essa pessoa, ela é um ser infinito, um ser divino, e ela vai manifestar a imagem verdadeira dela para mim, a imagem verdadeira dela para mim. E por incrível que pareça, gente, é mágico. Eu não estou dizendo para vocês acreditarem em mim, eu estou dizendo para vocês fazerem o teste. No outro dia, ou às vezes 1 hora ou 2 horas depois, aquela pessoa se manifestava na minha vida, falando coisas diferentes, ou até mesmo aquela situação que estava me incomodando, se apresentava para mim de uma forma totalmente diferente. E aí vocês podem estar dizendo: ah, é muito legal isso aí, Janaína, mas é difícil. Cada vez que a gente programa a mente da gente, dizendo: é difícil, eu não consigo, ou não dá, ou não posso, ou eu não vou ter tempo para fazer isso. Cada vez que a gente fala isso, que a gente afirma isso, a gente a gente está programando a mente da gente. E nessa programação,
muitas vezes a gente perde o poder, a conexão com aqui e agora. Então, pessoal, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu na minha vida, aonde eu posso comprovar para vocês que quando a gente faz uma afirmação, a gente programa a mente da gente, a gente faz como que se fosse um decreto, né? E aquilo acaba acontecendo. Um dia eu estava num acampamento e eu precisava de um copo. E aí a minha irmã disse para mim assim, ó, vai lá no carro e pega a mochila onde tem pratos, copos, talheres, né? E eu peguei e disse para ela, nossa, tem muitos galhos aqui, né? Que a gente estava num lugar onde tinha muitos galhos e eu enxerguei o carro no alto, assim. Eu disse, nossa, até eu chegar lá em cima, eu vou acabar caindo. Eu falei isso para ela, assim, né? E fui buscar o tal do copo, saí caminhando, né? Subindo aquela lomba e passando por cima dos galhos. E quando eu estava prestes a encostar no carro, para encostar no carro e para pegar a mochila, eu tropiquei numa pedra e caí no chão. Claro, eu disse, né? Eu tinha afirmado, eu tinha decretado que até eu chegar no copo eu ia cair. Então, assim, o quanto é poderoso as nossas palavras. Naquele momento eu disse assim, meu Deus, o que que eu falei antes? O que eu falei antes aconteceu, eu tinha decretado que até chegar ao copo eu ia, eu ia, eu ia cair. Outra situação também, nessa situação, nossa, na hora eu identifiquei e disse, meu Deus, o poder da palavra, o poder do decreto, aquilo que a gente fala, a gente cria na vida da gente, né? E então, assim, eu gostaria de falar sobre isso porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm consciência que elas estão falando e que elas estão criando a realidade delas. Um dia também eu estava no campo, assim, o meu filho junto, e ele estava com um relho do cavalo, e ele estava brincando assim com o relho, assim, e a gente caminhando pelo campo. E aí eu falei para ele assim, filho, cuidado, daqui a pouco tu vai perder esse relho. Tá, né? Daí a gente ficou um tempo ali naquele campo e de repente a gente começou a retornar para casa. E eu disse assim, cadê o relho? Aí ele foi e disse assim para mim, ai mãe, não sei onde é que eu larguei. Eu disse, tu perdeu o relho, filho, eu tinha pedido para te cuidar que tu ia perder. Aí, quando eu falei isso para ele, eu me dei por conta que eu tinha programado ele para perder o relho. Aí eu fui e disse para ele assim, não, fica tranquilo, caminha aí pelo campo, lembra os lugares onde tu passou, que tu vai encontrar o relho. E ele pegou e ficou assim caminhando, né? Aí daqui a um pouco ele gritou assim, mãe, achei, né? Então assim, eu programei ele para perder e eu programei ele para achar, né? E isso a gente toma consciência estando no aqui e agora, estando no presente. Quando a gente fala uma coisa e que muitas vezes a gente acaba fazendo com que ou a pessoa compre aquele julgamento, aquela ideia que a gente está implantando na mente dela, aquela programação que a gente está implantando na mente dela, ou a gente mesmo faz esses decretos, né? E as pessoas usam muito assim, eu não vou conseguir, é muito difícil. Tu consegue, mas eu não consigo. As pessoas sempre usam, muitas vezes elas usam essas palavras. Então, assim, tomar consciência dessas palavras e começar a mudar elas, porque mudando elas, com certeza, a gente transforma a vida da gente. Tá certo, pessoal? Essas são as minhas dicas de hoje, são dicas de ouro. Eu acredito que se vocês usarem, vai realmente transformar a vida de vocês. Mais uma vez pedindo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperta o sininho, me ajude a divulgar esse trabalho. Tenho certeza que essas dicas que eu estou falando são importantes para a minha vida e com certeza são importantes para a vida de vocês. E se vocês estiverem compartilhando, eu tenho certeza absoluta que em algum lugar vai estar mudando a vida de alguém. Tá certo, pessoal? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.